Nós vimos, há umas aulas atrás, anteriormente dadas, como uma corrente elétrica produz um campo magnético. Nós vimos isso. Aqui o problema é inverso, isto é, como um campo magnético vai induzir uma corrente elétrica. Está bem claro aqui? Então, aqui eu só vou mostrar para vocês, tá, qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter um campo magnético externo, certo? E a bobina, esse campo magnético vai gerar polos norte e sul. Nós vamos ter sempre, a corrente no mesmo sentido, do campo gerado, no caso, da corrente gerada. O campo, aqui vai ser o campo induzido, o meu B. Tá? Da mesma forma, eu tenho um ímã externo a essa bobina, certo? Ela vai gerar uma corrente induzida, tá? Que vai ter o mesmo sentido do meu campo magnético aqui, induzido. Tá bem claro? É só vocês guardarem bem essa figura, Sempre, o campo induzido, ele vai de sul para norte. Eu fiz o caso A e o caso B, sempre do sul para norte. E é fácil, nós já vimos, quando nós temos um ímã, por exemplo, sul-norte, o que nós vimos? Ó, aqui o norte sai e entra no sul, certo? Sai e entra no sul. E nós falamos, claramente, que aqui continua, certo? Continua interno, no caso, ao ímã, é só você prolongar isso aqui, prolongar aqui, certo? Então, interno à bobina, eu tenho de sul para norte, Aqui é o campo, Nós vimos isso. E aqui está representado. É isso que nós queremos. Atenção, esse é o nosso objetivo, tá? Até vou colocar aqui, ó. Esse é o nosso objetivo. Qual é o objetivo? É ter um campo magnético, gerando uma corrente. Nas aulas anteriores, sobre bobina, foi o contrário, certo? Nós tivemos o quê? Corrente gerando campo magnético. Claro? Vamos ver 4 casos, Sentido da corrente, uma bobina produzida por um ímã. Aqui está meu ímã. Esse é dado, Esse ímã aqui, ó, é dado. Vamos ver como é que ele produz, uma corrente, nessa bobina aqui, tá? Vamos ver o seguinte, vamos ver 4 casos, tá? O primeiro, eu vou deslocar essa bobina com uma velocidade V, contra o ímã, tá? Isso aqui. Ó, o que vai acontecer? Aqui é norte, certo? Nós vimos pela lei de Lenz, tá? Que a ideia é contrariar, É contrariar, certo? Se eu estou movimentando para cá, e aqui é norte, o que a lei de Lenz faz? O que a natureza faz? Joga para lá. Se ele está vindo para cá, joga para lá. É repulsão, não é atração, tá? Então, evidentemente, que aqui, vai aparecer, por indução, um polo norte, certo? Se aqui é um polo norte, atrás do ímã, certamente, vai ser um polo sul, tá? E como nós vimos exatamente nessa aula, aquelas 2 figuras, A e B, aqui, ó, o que vai acontecer? O sentido do meu campo magnético induzido, B, vai ser do sul para o norte. Então, aqui eu vou ter minha corrente induzida, no mesmo sentido do meu B. Tá? Então, o que aconteceu? Esse ímã dado, tá, produziu uma corrente induzida nessa bobina.
Tá bem claro, bem claro. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Só vou fazer isso aqui, ó. Eu vou inverter, né, o sentido. Vou colocar aqui. Agora o que eu vou fazer, sabe? Eu vou pegar a minha bobina, certo? Vou pegar a minha bobina, né? E vou afastar, ó. Vou afastar. Aqui é norte, porque aqui é dado, isso aqui é fixo, né? Quando eu afasto, para contrariar, né? Eu vou fazer aqui apagar, né? Facilmente, ó. Para contrariar, ela quer atrair. Eu estou afastando, né? A natureza fala, não afaste, venha para cá. Então isso aqui vai ser o meu sul. Porque norte atrai o sul. Evidentemente, atrás da bobina vai ser um norte. Tá? E vide a figura logo no início da aula. É sul para norte, aqui dentro, ó, eu tenho meu B. E a minha corrente induzida I acompanha o sentido do meu B. Tá bem claro isso aí? Bem claro? São 4 casos, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou inverter isso aqui, tá? Vou inverter, tá? Ó. Aqui eu vou colocar, um outro ímã. Aqui é um outro ímã dado, tá? Aqui, no caso, foi sul, norte, né? Aqui eu vou colocar norte e sul, né? Vou até apagar aqui, ó, ó. Eu não sei para onde vai minha corrente induzida. Olha como é que é fácil, ó. É muito fácil isso aqui. E caiu no Enem essa questão, tá? Olha só, eu tenho minha bobina aqui com os fios enrolados. Eu vou deslocar, fazer na mesma ordem. Vou deslocar para cá, ó. Eu deslocando para cá é a mesma coisa, se eu quisesse, né, deslocar o ímã, né, e a bobina juntas, né? O que está acontecendo? Ela está vindo para o sul, certo? A natureza, o que ela faz? Ela age repulsivamente, porque está vindo para o sul. Para agir repulsivamente, né, aqui, ó, vai ter que ter sul, certo? Porque sul com sul repele, tá? Se aqui é sul, automaticamente atrás vai ser norte, tá? Olhando a primeira figura, né, as 2 primeiras figuras da aula de hoje, né, o meu B induzido vai de sul para norte, e aqui vai ser minha corrente induzida, certo? Esse é o terceiro caso. Vamos agora para o último caso, né, mantendo o ímã fixo, né, ó, aqui. Em vez de eu trazer, né, a bobina ao encontro do ímã, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou levar minha bobina para cá, certo? Quando eu levo minha bobina para cá, aqui é sul, né? É contrariar, a tendência é a natureza fala, não afaste aqui, volte com ela, tenta voltar, certo? Ela tentando voltar, evidentemente, que aqui vai ser meu norte, né? Porque sul atrai o norte. Aqui sendo norte, atrás vai ser sul. Opa, meu último caso, sul para norte, ó. Eu tenho meu B, certo? E aqui eu tenho minha corrente induzida, certo? Então essa aula é uma aula curta, certo? Só para vocês verem, né? Sentido da corrente, uma bobina produzida por um ímã. Atenção aqui, ó, produzida por um ímã. Repare sempre que eu venho falando, tá? Você só produz corrente, né, por meio de um ímã se ele estiver em movimento, certo? Mas estar no movimento é condição necessária, mas não é suficiente, tá? Então lembrados daquele, né, que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho, né, o meu campo dado, né, ó. Só olhar o exemplo anterior, tudo aqui é dado, tá? E aqui no meio, né, eu tenho uma espira, ó, tem uma espira, certo? Ela pode estar em movimento, ó.
Mas acontece, né, que o número, ó, o meu B, ó, o meu fluxo, vai ser sempre constante, enquanto ela não sair daqui, né? Certo? Nós já fizemos esse exercício, né? Que foi o caso, até me lembro, até o caso 4. Né? No caso 4, aqui, ó, repara, eu tenho campo entrando e tenho movimento V, ó, da minha bobina, certo? Como o número de linhas de campo vai ser o mesmo, né? Eu não tenho variação do fluxo, certo? Então a minha corrente aqui, ó, induzida, é zero, certo? Por quê? Porque a variação do fluxo é zero. Só vocês irem a 2 aulas, né, anteriores e verificar esse exemplo. Então, ó, para você ter corrente induzida, você tem que ter movimento, ou do ímã, né, ou no caso da bobina. Tem que ter. Por quê? Nunca se esquecendo, nesse caso aqui particular, né, certo? Ó, eu tenho isso aqui, ó. Aqui é meu sul, ó. Né? Ele dá a volta aqui, certo? E aqui é meu norte saindo. Né? Nunca se esqueçam disso. Ó, né? Ele dá a volta aqui e dá a volta aqui. Ó, certo? Ele sai aqui e entra lá. Né? Então, quando eu movimento aqui, ó, eu vario, né, o número de linhas. Certo? Então, eu estou entrando aqui com a minha bobina, eu estou variando o meu fluxo. Variando o meu fluxo, atenção, eu vou induzir corrente. Viram isso? Variando. Aqui, ó, eu não vario o meu fluxo. Eu tenho meu campo, tenho a velocidade, mas aqui, ó, meu circuito fechado, né, que é minha espira, não produz corrente. Para produzir corrente, como nós vimos, né, ela tem que variar, ó, variar o fluxo, né, aqui, ó, certo? Ela varia o fluxo saindo. E aqui, né, ela varia o fluxo, ó, entrando, né? Aqui com a velocidade V, né? Aqui com a velocidade V. Aqui, ó, entrando, ó, eu vou, né, fazendo que o meu fluxo aumente, né? Entrando para cá. Aqui eu vou fazer com que o meu fluxo, né, diminua. Aqui, ó, entrando para lá, meu fluxo aumenta. E a minha chamada, no meu ponto de vista, de uma forma incorreta, por todos os livros, de força eletromotriz, isso aqui não é força, isso aqui é volt, né? Isso aqui é ligada, né, à variação do meu fluxo, ΔV, certo? Então, eu vou até fazer um exemplo para nós aplicarmos isso aqui, tá? Um problema real, tá claro? Então, esses são os 4 casos, tá? Vamos parar por aqui.